Nessa terça-feira, os vereadores realizaram mais uma sessão plenária virtual para debater projetos relacionados ao combate do novo coronavírus. A sessão começou com os vereadores reclamando da qualidade das cestas básicas oferecidas pela Prefeitura às famílias dos alunos das escolas públicas. Não há desenvolvimento saudável com fome. O cartão alimentar é um mecanismo que garante autonomia às mães, às famílias, para que comprem alimentos decentes com qualidade. Eu fiz 8 requerimentos de informações à Secretaria de Educação, não recebi absolutamente nenhuma resposta. É bem verdade que tem 2 ou 3 que ainda estão no prazo, mas tem um deles que diz respeito àquele superfaturamento do álcool gel que eu mandei no início de abril. Até hoje eu não tive resposta. Em seguida, os parlamentares aprovaram recurso de autoria do vereador Raimon contra parecer da Comissão de Justiça e Redação. Assim, o projeto de sua autoria que prevê auxílio para os profissionais de audiovisual volta a tramitar e poderá ser votado futuramente. Durante a sessão, foi aprovado em segunda discussão projeto de autoria da vereadora Tânia Bastos e assinado por muitos parlamentares que garante uma identificação especial para pessoas com deficiência quando recebidas em uma unidade hospitalar durante a pandemia. Os vereadores também aprovaram, em segunda discussão, que o projeto de decreto legislativo, assinado pelo vereador Rafael Aloysio Freitas, que garante que os repasses da lei ISS sejam novamente investidos em cultura. O prefeito, quando desvinculou as receitas, pegou tudo que era possível remanejar para colocar os recursos naquilo que nós, naquele momento, julgávamos que era importante, né? Porque no momento de pandemia, e no momento que as pessoas estão morrendo, o que você imagina? Vou garantir aqui a saúde, né? Falamos disso, que nós éramos intransigentes quanto à saúde das pessoas. Pagamento de salário, em segundo lugar. Isso se trata da correção, tanto que é um PDL, da correção de uma decisão, né, tomada pelo prefeito, através de decreto, de vincular uma fonte que não poderia vincular, né, ao Caixa Geral da Prefeitura. O orçamento da cultura no Rio de Janeiro é de apenas 0,47% do total do orçamento. 1/3 desses recursos vem da renúncia fiscal. Significa que a gente cortou 50 milhões de reais da Secretaria Municipal de Cultura, um corte que não deveria vir. E além do fato, para fazer o debate, inclusive, importante da relação entre economia e cultura, você tem estudos da FGV que apontam de que cada real investido em cultura retorna aos cofres públicos como R$ 1,59. Ou seja, não faz o menor sentido que a gente tenha o corte das verbas do ISS. Isso não ajuda a cidade a enfrentar a pandemia e, na verdade, piora os efeitos econômicos disso. Nós entendemos que quando R$ 1 vai para a mão de um fazedor de cultura e que ele chega aos diversos lugares da nossa cidade, esse R$ 1 ele pode se transformar em 4, 5, 6 de retorno para o município. E fica aberto aqui para todos os vereadores que queiram. Vou botar no grupo amanhã, depois de promulgado o decreto, a sugestão de um documento para a gente solicitar à Secretaria de Fazenda o cronograma dos repasses desses recursos agora do ISS para os produtores e para o setor. Acho que é muito importante a gente fazer esse registro, porque está todo mundo desesperado, como já se falou. Foi aprovado, em primeira discussão, o projeto do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que cria o Programa de Doação de Ração para protetores e organizações protetoras de animais enquanto durar a pandemia da Covid-19. Pessoas de baixa renda também serão beneficiadas. Esse projeto ele foi estabelecido, né, porque o poder público ele tem que também fazer a sua parte. Nessa pandemia aí, já foi noticiado já em diversos veículos de comunicações, televisão, jornais, o quanto aumentou já de animais abandonados na nossa cidade aqui do Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro há uma total inversão de valores. A prefeitura não faz, deixa a desejar, e os protetores, as protetoras e as ONGs de proteção animal do município é que fazem o papel do município, fazem o
papel do poder público. A procura de motoristas de aplicativos por aluguel de carros cresceu 25% em julho e 20% com veículos para turismo de lazer ou negócios. Um alívio para o setor que registrou uma queda de 80% durante a pandemia. Eu converso com Paulo Miguel Júnior. Ele é presidente do Conselho Nacional da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis. Bom, Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de entender com você como que o setor recebeu esse aumento de procura em relação à locação de carros. Na verdade, o setor gostou muito disso daí. Nós estávamos há 4 meses já com uma queda forte da utilização dos veículos, né? Então, qualquer retomada que a gente obtenha, e essa agora que foi um pouco mais forte no final de junho, começo de julho, veio agradar muito as locadoras, né? Agora, são carros que são alugados por motoristas, né, de aplicativos e também veículos para lazer e turismo, né? Ou seja, tem aí uma leitura um pouco mais detalhada em relação a esse público, né? Sim, porque o nosso setor ele é dividido em 3 segmentos, tá? Vamos falar a terceirização de frota, que é o aluguel de veículo para empresas, locações de longo prazo. E a parte que nós atendemos aplicativos de transporte e também o turismo de lazer e negócios. Isso já dá uma interpretação, né, de que outros setores também estão buscando essa retomada, né? Esse é justamente o sentido da pergunta, ou seja, para quem vai alugar algum carro ligado a turismo, é sinal de que algumas pessoas já vão usar esse tipo de serviço, ou talvez a questão de motoristas de aplicativo, ou seja, aos pouquinhos esses setores acabam voltando e aquecendo o setor que você representa? Sim, exatamente. O nosso setor foi severamente atingido por conta da falta de circulação de pessoas, né? Com a campanha Fique em Casa, com as pessoas mais resguardadas tentando evitar o contágio, elas param de circular. Parando de circular, nosso setor é totalmente atingido, né? Só para exemplificar, a locação de veículo para turismo de lazer e negócios está diretamente ligada à parte de aeroportos, né? Boa parte desses carros estão em aeroportos. E como os voos, a demanda do setor aéreo também foi paralisada, os nossos clientes sumiram, né? Então, não tínhamos para quem locar o carro. Algumas locações regionalizadas para as pessoas das próprias cidades, alguém que precisava emergencialmente se deslocar, mas foi uma redução muito, muito impactante. Nós temos também o aluguel para aplicativos de transporte. Os motoristas que trabalham para os aplicativos estão utilizando bastante os veículos de locação. E como as pessoas não estavam se deslocando para lugar nenhum, eles não tinham como trabalhar, e para não ficar pagando a mensalidade do carro, eles também devolveram esses veículos às locadoras. Perfeito, Paulo. Então, muito obrigado pelas suas informações. Um levantamento do CDL Rio, do Sindlojas, constatou que o comércio do Rio ainda não reagiu depois da reabertura no dia 27 de junho. Nesse período, as vendas representaram 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Eu converso com Aldo Gonçalves, presidente dessas 2 entidades. Muito obrigada pela participação. Aldo, esse movimento fraco é reflexo da preocupação dos clientes em sair às ruas ou também tem a ver com a crise econômica? São os 2 fatores. Você colocou muito bem. Tem essa questão ainda que os clientes estão com receio de ir às ruas, é natural, né? Porque, embora a situação esteja melhorando, mas ainda não está completamente sanado. Mas também, principalmente, por causa da crise econômica, porque, infelizmente, tudo isso tem causado um desemprego muito grande e as pessoas que não têm trabalho, não têm emprego, não podem comprar, não podem consumir. Então, isso está impactando negativamente o comércio, né, que já não vinha muito bem, sabe, a bem da verdade. O comércio do Rio de Janeiro já vinha sofrendo desde 2018, 2019, toda essa crise econômica que nós estamos passando. O Rio de Janeiro tem características específicas que
tem prejudicado a economia, e fomos pegos por essa pandemia, e então foi, digamos assim, quase que um golpe mortal na economia do Rio de Janeiro, principalmente no comércio do Rio. As pessoas não estão comprando, não estão saindo, e também perderam emprego, e muitos também estão com um salário reduzido, por causa da redução da jornada de trabalho, né? E aqueles também que têm emprego estão receosos com o futuro, a gente entende perfeitamente isso, estão com receio de consumir, de gastar. Agora, os dados do IBGE, Aldo, mostram melhores nas vendas do comércio em maio, não é? Em relação aos meses anteriores. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Esses dados do IBGE são uns dados muito genéricos, né? Mas os nossos dados, tanto os dados das nossas entidades, como o contato que eu tenho com os lojistas, não corresponde à verdade. Tanto esses meses todos que nós ficamos parados, né? Mais de 100 dias, né? O comércio praticamente não vendeu nada. É claro que alguns estavam vendendo um pouco pelo e-commerce, né? Pela venda pela internet, mas esse volume da internet é muito pequeno. E com a reabertura, a retomada, como foi bem comentado, acho que eu já estou com medo de sair, e também estou com medo de gastar. Aqueles que podem gastar, estou com medo, estou comprando só o essencial, o básico, ou seja, alimentação e remédio. Tudo que é, digamos assim, supérfluo e pode ser adiado, estão adiando. E a gente entende perfeitamente isso, porque é um momento de insegurança, de incertezas que nós estamos vivendo. Agora, o governo disponibilizou linhas de crédito na tentativa de amenizar a crise. Esse crédito está chegando aos pequenos empresários, Aldo? Nada. Esse é um grande problema. Esses recursos estão sendo empossados pelos bancos, né? Isso é um assunto que a gente já vem discutindo, já vem pleiteando há muito tempo, que o governo repasse esses recursos diretamente dos órgãos financiadores do governo, que é o BNDES, o Banco Central, diretamente para as empresas, sem passar pelos bancos. Porque os bancos estão criando dificuldades, ou seja, exigindo garantias, exigindo contrapartida, e não estão repassando. Cerca somente de 6%, um pouco mais, 6, 7% das empresas, principalmente média e pequena, estão conseguindo receber. Só as grandes empresas que têm outros caminhos próprios, mas as empresas que mais empregam no país, né, são as médias e pequenas empresas, não estão recebendo praticamente nenhum recurso. E a situação do comércio fica cada vez mais problemática. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Os passageiros de transporte público do Rio de Janeiro podem comprar chaveiros e pulseiras que substituem os cartões da Rio Card. Os acessórios funcionam por aproximação e podem ser comprados na loja online da Rio Card e nas lojas da Central do Brasil e da Estação Siqueira Campos do metrô, em Copacabana. O valor da pulseira é de R$ 60, sendo R$ 10 referentes à carga inicial para o uso no transporte público. Já o chaveiro é mais em conta, custa R$ 40 e também dá direito a R$ 10 de crédito. A Rio Card informou que a pulseira e o relógio são à prova d'água. E para liberar as roletas de acesso, basta aproximar o acessório do validador. E de acordo com a Rio Card, os novos acessórios são uma opção para os passageiros que querem evitar o contato com o validador e cartões por causa do coronavírus. Uma cartilha criada pelo Sebrae está ajudando vários empresários que passaram a usar o serviço de entrega, o chamado delivery, a impulsionar os seus negócios neste período de isolamento. Mas a pandemia do novo coronavírus também movimenta pequenos negócios dentro das casas de muitos cariocas. Mônica fez muita coisa na vida, mas seu sonho sempre foi ganhar dinheiro fazendo doces, bolos e artigos de confeitaria. Ela até conseguiu, mas só em datas comemorativas, nada muito frequente, até que chegou a pandemia e trouxe novas oportunidades. A pandemia, nessa quarentena, fez com que meu trabalho ficasse conhecido. Eu tive o reconhecimento agora do meu trabalho agora nessa pandemia. Então, eu acredito sim, que vai continuar assim. Foram 30 novos clientes fixos. Tem dia que ela chega a fazer 7 pratos diferentes. Essa não é a única fonte de renda de Mônica, mas é uma prova de que os desafios podem se tornar grandes oportunidades. Esse trabalho, ele ajuda e muito no sustento da minha casa. Valentina ainda não precisa pensar no sustento da casa, até porque tem apenas 10 anos.
mas também soube tirar proveito do momento de crise para conseguir o dinheiro e trocar o computador, que teve um problema. A maioria das minhas férias eu passo ela com a minha avó. Como ela é chefe de cozinha, ela me ensina a cozinhar várias coisas, especialmente comidas doces. E por causa da quarentena eu ando usando muito meu computador, não só para aulas, mas também de vez em quando para entretenimento. E esses dias eu acabei quebrando a tela dele. Os doces e bolos custam entre 25 e 30 reais. Com menos de um mês, ela conseguiu atingir o objetivo. Fora do ambiente doméstico, a pandemia também vem sendo um desafio para os pequenos e microempresários do estado. Uma pesquisa do Sebrae, feita com 435 empresários entre os dias 2 e 22 de junho, revelou que 70,7% dos empresários fizeram adaptações nos seus negócios. 19% já tinham estudado o que seria necessário ser feito e 10,2% desconheciam os protocolos de segurança que devem ser tomados. O levantamento mostrou ainda que os empreendedores precisam entender o que querem os consumidores dentro do chamado novo normal. Nesse período de isolamento, o serviço de entrega teve um crescimento gigantesco e os donos dos negócios precisavam se adaptar, principalmente à tecnologia digital. Por isso, o Sebrae lançou uma cartilha que pode ser acessada pela internet. Quem já tinha o delivery não usava como uma ferramenta rápida. Usava, assim, uma vez ou outra, quando tinha necessidade. Como houve a necessidade de todos os restaurantes e bares serem fechados, e eles não poderiam ficar durante muito tempo, né, para garantir a funcionalidade do seu negócio, então eles optaram em usar o delivery como uma ferramenta rápida, trazendo comodidade, trazendo segurança. Isso são coisas que realmente são avaliadas durante quem está implementando. E muitas pessoas não sabiam como fazer isso. E a cartilha ela veio como um orientador, né, dando o primeiro passo de um planejamento. Olha, atenção com isso, atenção com aquilo. E isso foi muito bom para eles, porque quem não tinha se tornou, agora é a hora, entendeu? Eles usaram a ferramenta principal, usou isso como um alavancador de negócio, porque estava parado, né? E qual é o passo a passo que a cartilha ensina? O principal são as atenções. A pessoa tem que ter muita atenção quanto ao planejamento, uma atenção como análise de mercado, saber o que os concorrentes estão fazendo. Tem gente que pensa assim, eu vou ficar olhando o meu concorrente, tenho medo do meu concorrente. O concorrente, numa hora de crise, Chapô, é aliado, ele não é inimigo, nunca. Ele nunca é inimigo. Ele se torna seu aliado. Por quê? Você começa a ver que está dando certo para ele, você consegue ver, de repente, dividir. Se eu não quiser usar um aplicativo, eu posso usar o mesmo motoboy, são restaurantes, né, coligados um com o outro, eu posso usar motoboy juntos. Então, assim, a gente pode dividir, se torna muito mais um parceiro. Então, usar o concorrente como um aliado e não como um inimigo.